Olá, meus irmãos. Olá, meus irmãos. Estão sentindo calor? Eu vivi assim muitos anos da minha vida. Mas agora que vim para essa terra tão amena, o calor me segue. E você sofre o dano, porque é um só comigo. Aleluia. Louvado seja Deus pelo calor, amém? Em tudo dai graças. Mas se Deus falar com você para doar alguns ar-condicionados para nós, louvado seja Deus. Amados, eu quero repartir com vocês algo que eu espero ser mais do que palavra, ser mais do que letra, e oro para que o Espírito Santo faça isso. Eu quero repartir com você alguns pensamentos sobre paixão. Você tem uma paixão? A palavra paixão, como muitas, é uma palavra usada em diferentes contextos para descrever coisas muito distintas. E algumas das aplicações da palavra paixão não são boas, e eu não quero falar sobre isto. O que eu quero falar é sobre paixão que aparece na Bíblia, e nós vamos ver. O que é paixão? Algumas pessoas fazem um contraponto, um paralelo entre paixão e amor, como coisas da mesma natureza, mas diferentes entre si. E eu quero já adiantar para você que a paixão que eu quero conversar nessa noite com os irmãos é simplesmente dor, sofrimento. Paixão se refere a um motivo que você tem para realizar algo, mas esse motivo é tão sério, esse motivo é tão profundo, esse motivo é tão vital, que você sofre até ver esta coisa realizada. Por isso não dá para falar de paixão em muitos contextos aí utilizados, porque alguns falam de paixão como o sentimento meramente hormonal de uma pessoa por outra, e quando esse sentimento é satisfeito por alguma coisa, essa paixão acaba. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da palavra paixão, que significa simplesmente dor, sofrimento. Tem alguma coisa na sua vida. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Isso quer dizer, estão prestando atenção, né? Obrigado. Eu preciso que você olhe para mim, senão eu vou achar que você não está me ouvindo e eu travo aqui na frente. Tá bom? Deus lhe pague. Tem alguma causa na sua vida que é tão importante para você, que você sofre para ver isso realizado? Mas você sofre muito. É alguma coisa que mexe com o seu estômago. Na Bíblia, quando no Novo Testamento a palavra compaixão aparece, ela se refere a um transtorno que a pessoa sentia nas entranhas diante de determinada situação. Jesus, diante de algumas pessoas que diziam para ele: tem misericórdia de mim, diz a palavra sobre ele, e Jesus, movido de íntima compaixão, é que a dor era tão forte, tão real, que essa dor ia para a intimidade, e naquele contexto, naquela cultura, as entranhas eram o centro das emoções humanas. Minha pergunta para os irmãos nessa noite, eu repito, é: você tem uma paixão? Algo que é tão forte e real, que te incomoda tanto, que interfere nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e no seu comportamento. Paixão é uma coisa tão interessante que paixão aparece nos olhos. Como Haroldo citou aquele exemplo da moça que perguntava: você tem a coisa?
Paixão aparece nos olhos. Paixão não é teoria. Paixão não é blá blá blá. Paixão não é conversa. Quando você vê uma pessoa apaixonada, você sabe qual é a paixão dela. Você vê uma mãe apaixonada pelo filho, é muito claro que ela é apaixonada pelo filho. Você vê um pai também apaixonado, é claro. E nós vivemos uma época em que muitas paixões existem. E nós vemos inclusive jovens procurando uma paixão. Às vezes procuram uma paixão em uma pessoa, às vezes procuram uma paixão em uma ideia, em uma ideologia, em um conceito. E a gente vê jovens defendendo ideias como se aquela ideia tivesse partido dele e tivesse depositada nele e a vida dele dependesse das pessoas acreditarem naquela ideia ou naquela ideologia. Eu quero dizer para você uma coisa. O nosso Deus tem uma paixão. Você não acreditou ainda? Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Mas acredite, o nosso Deus tem uma paixão. Tem algo que faz Deus sofrer. Tem algo que move o coração de Deus. Tem algo pelo que Deus está empenhado, e eu quero lhe mostrar isso na Escritura. Eu não sei se eu vou te pedir para abrir, ou se eu vou ler, mas eu vou citar e ler, talvez seja mais rápido. Todos os textos não vai dar para ler, mas esse eu quero que você abra, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Quem abriu, diga amém. Opa, muito rápido. 1 Timóteo 2, 1. Achou ou não? Quem não achou, só escuta. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Por quantos? Por todos. Eu li o texto para não ficar sem contexto, mas eu quero frisar duas frases aqui. A primeira é: tem uma coisa que Deus quer. Não vamos falar de tudo que Deus quer, não, vamos falar do que está aparecendo aqui. Tem uma coisa que Deus quer. O que é que Deus quer? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí, continuando, ele diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O texto mais famoso do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo. E amou o mundo como? Você não consegue descrever, eu já falei sobre isso aqui. A minha impressão de quando João estava escrevendo isso, é que ele descreveu, porque Deus amou o mundo e parou, a minha impressão, tá? E ele parou, e ficou olhando, porque ele estava escrevendo. Deus amou o mundo. Como que eu vou descrever agora? Como se descreve uma paixão? Como se descreve um amor que, quando visto no apaixonado, você não consegue descrever? Porque é algo tão intenso que faltam palavras. Assim é o amor de Deus por nós. Assim é o amor de Deus pelas pessoas. Assim é o amor de Deus pelas pessoas. Não só as que estão aqui, mas aquelas que ainda não estão aqui. Aquelas que estão na igreja e aquelas que não são igreja ainda. Deus ama as pessoas. E aí João estava lá escrevendo, como eu imagino, porque Deus amou o mundo e ele tenta achar um adjetivo, 2, 3, 4, grego, hebraico, sei lá, em quantas línguas ele foi buscar, e aí ele não acha. Aí ele põe lá. De que maneira? Tal. O que é tal? Tal é uma expressão que te leva para o qual. Concorda? Tal não é uma expressão que descreve em si alguma coisa. Mas então, quando João procurou palavras que descrevessem a paixão de Deus, ele não acha palavras,
e mostra a paixão de Deus. Onde está a paixão de Deus? Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que... Espera lá, Filho qual? Único. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso me fala? Deus olha cada pessoa na terra e pensa imediatamente uma coisa a respeito dela: eu quero salvá-la. Eu quero que ela saia do inferno. Eu quero que ela não se perca. Eu quero que ela saia de onde ela está. Eu quero que ela pare de viver o inferno que ela está vivendo. E eu quero que ela não vá para o inferno. Deixa eu te lembrar uma coisa. O inferno não foi criado para as pessoas. Deus não criou o inferno para as pessoas. Em Mateus 25, 41 está escrito que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Mas só existem duas possibilidades. Ou estamos em Cristo, ou estamos no inferno com Satanás. Quem está com Satanás o segue e vai para onde ele vai. Quem está em Cristo o segue, vai para onde ele vai. E parece que o inferno deixou de ser um tema importante nas nossas pregações. E eu não acho que a gente tem que pregar sobre o inferno, mas eu queria te lembrar duas coisas sobre o inferno. Primeiro, o inferno existe. 3 coisas. Primeiro, o inferno existe. Segundo, não foi criado para as pessoas. Terceiro, quem não estiver em Cristo vai para lá. E o inferno é um lugar horrível. O inferno é um lugar de ausência de vida, de alegria, de qualquer tipo de satisfação. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. O inferno é um lugar de condenação, é para lá que vão os condenados. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: a paixão de Deus é que ninguém vá para o inferno. E eu pergunto para você, meu querido, quando olha para mim, por favor, olha para mim. Quando você vê as pessoas, quando eu vejo as pessoas, nós pensamos o que a respeito delas? Gorda, magra, branca, negra, distante, perto, doente, saudável, cabeluda, careca. Nos falta paixão. Deus olha para as pessoas e esse desejo está presente quando Ele olha para cada pessoa. Eu quero que essa pessoa seja salva. E eu quero profetizar sobre nossa vida. Isso vai acontecer conosco. Nós vamos olhar para as pessoas e a primeira coisa, Senhor, por favor, eu oro isso. E a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é: essa pessoa precisa ser salva e chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque foi para isso que Jesus se deu em preço de redenção. Pessoas são a razão da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aí vamos a Ele. Mas antes eu quero te lembrar um versículo que para mim descreve muito Deus. A gente chama de parábola do filho pródigo, mas para mim o personagem principal não é o filho, mas o pai. E eu quero te lembrar nessa parábola um versículo, que é Lucas 15, 20, não precisa abrir, que diz que o pai, que esperava o filho que foi embora, e diz que o pai, vendo o filho de longe, que fez o pai? Primeiro vamos lembrar de uma coisa: um apaixonado pensa em quê? Desculpa, mas é o exemplo que você mais conhece. Quando você está apaixonado pela sua esposa, pelo seu marido, o que é que você pensa? Eu não sei vocês, mas eu penso muito na minha esposa. Eu vou comer num lugar, se ela não está, eu penso que ela devia estar. Eu viajo para algum lugar, se ela não está, eu penso que ela devia ter ido. Porque tem uma paixão. 20 anos de casado e a paixão só cresce. Mas o assunto não é esse. Mas está vendo como você ficou entendendo rapidinho? Paixão mexe com você, paixão te deixa focado. Cadê Lloyd e John? Estão focados. Estão hospedados lá em casa, estão focados. Estão lá tranquilos. Paixão. Você tem uma paixão.
Quando a gente tem paixão, não adianta não muda se a gente está doente ou não está, se está fácil ou está difícil, a gente quer aquilo. Está lá aquele pai da parábola do filho pródigo, que para mim é uma representação de Deus que procura os filhos perdidos, porque é da vontade dele que todos se tornem filhos, sim ou não? É da vontade de Deus que todos sejam salvos, e uma vez salvos, postos em Cristo, são feitos em Cristo filhos. É da vontade de Deus que todos se tornem. Então essa parábola para mim, ela anuncia um pai apaixonado, que estava esperando o filho. Então na cabeça do pai não tinha assim, é perdido, não tem jeito, foi embora, me matou em vida, quis herança sem eu ter morrido. Não, não era isso que estava na cabeça do pai. O que estava na cabeça do pai é, vai voltar, vai voltar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Fala, vai chegar, vai vir, vai chegar. Quem vai chegar? Vai vir, quem vai chegar? Fala, vai vir. Vai chegar. Ah, é? E como a gente vai estar? E sabe o que o pai faz? O pai vai correndo ao encontro do filho. E na versão que eu estava meditando hoje, diz assim, e o pai o agarrou e o beijou. É assim que a gente recebe um não convertido que nos visita. E você olha para o seu vizinho como aquele cara da música alta na hora errada? Ué, vai chegar. Eu estou olhando para Haldson e Silvana, e a paixão está explodindo nos olhos ali, ó. Não é? E faz tempo que a gente se conhece, hein? Sua paixão qual é? O pai foi lá, agarrou e o beijou. O pai não olhou para aquele perdido e disse assim, que sujeira. Nossa, está prejudicando o ambiente da reunião. Está disperso, fica andando. O pai olha para o filho e sabe por que ele recebe daquele jeito? É porque estava esperando. E por que ele estava esperando? Porque era uma dor. Das sensações humanas, a dor é a que mais incomoda. A dor não te deixa pensar em outra coisa. Alguém já sentiu uma dor muito forte? Eu julgo que eu senti uma dor muito forte porque eu tive uma crise renal de pedra no rim, e quando eu fui para o hospital, do meu lado tinham 3 ou 4 mulheres, e elas estavam com a mesma coisa. Deve ter sido coisa da água daqueles dias, porque elas todas estavam com pedra no rim. E aí elas falaram assim, isso aqui é pior do que parir. Pior do que dor de parto. Bom, se ela falou que é pior do que dor de parto, eu posso falar que é pior do que dor de parto. Antes eu não podia. Agora veja uma dor de cólica. Alguém já teve cólica renal? Diz que é a segunda pior dor no ser humano. A primeira é do nervo trigêmeo. Gente, eu não vou contar as histórias aqui, porque não são minhas. Mas eu já ouvi cada história. Eu já vi cada história de gente que com cólica renal sai do carro, se joga no asfalto, para ver se o calor do asfalto aquece a dor. A dor faz você não pensar em nada quando ela está ali. Então eu estou falando dessa dor, que é uma paixão, motivada por um amor intenso, que não consegue ficar fora de mim, e eu não consigo ficar fora dela. Paixão. E o pai foi lá, o agarrou e o beijou. Trouxe ele de volta. E não ficou daquele jeito, rapaz. O pai providenciou que ele passasse pelas transformações necessárias. Mas eu quero adiantar, porque eu não quero focar somente nesta parábola. Eu quero apenas que fique no seu coração essa ideia. Deus é um pai apaixonado. Deus quer filhos. Deus quer pessoas. Nenhum pai aqui gostaria de ver qualquer de seus filhos indo para o inferno, concorda?
Você consegue entender o que eu estou falando então, não consegue? A gente fica assim, não, mas as pessoas não querem, e a gente prega, e às vezes elas ignoram. A gente não pode usar a dificuldade das pessoas ouvirem para justificar a nossa dificuldade em falar. Eu vou repetir, a gente não pode usar a dificuldade das pessoas ouvirem para justificar a nossa dificuldade de falar. Porque se temos uma paixão, nós vamos falar. Não importa o que ela diga, não importa o que ela não diga. Eu lembro uma época, eu estava vivendo um tempo muito especial em Deus na minha adolescência, e aí eu tinha um amigo espírita, e eu sempre pregava o evangelho, ele tinha uma saída bem, com desdém, com chacota. E aí um dia ele não aguentou mais a minha insistência, estava assim indo para casa, ele morava perto de mim, aí ele falou assim, Tony, você é fanático. Mas eu me senti tão elogiado. E aí eu olhei para ele cheio de alegria e disse, Foi mesmo assim. E eu dei um grito, eu sou fanático por Jesus. Eu não estou mandando ninguém fazer isso. Eu só estou te contando que às vezes a paixão deixa a gente meio insano. E eu estou profetizando alguma insanidade entre nós. Que a gente saia um pouquinho dos nossos modos, porque por causa dos nossos modos, de nossa educação, a gente deixa as pessoas irem para o inferno. E é nossa responsabilidade. Então vamos perder um pouco os nossos modos e vamos deixar que a paixão nos tome. Veja, irmãos queridos, se isso não é um absurdo. Deus enviar o seu único filho lindo, perfeito e maravilhoso para morrer a fim de conquistar pela fé um monte de gente que aborrece Deus, que não quer vê-lo, não quer conhecê-lo. Veja se não é uma loucura trocar o certo pelo duvidoso. Deus não se move pelas situações, Deus se move por um alvo. Deus quer ver as pessoas nele. Deus quer ser tudo em todos. Ele está trabalhando e vai continuar fazendo. Amém? Aí eu vou para Jesus, o Filho de Deus, e encontro que Jesus tinha a mesma paixão. E a paixão de Jesus, ela não era uma paixão original de Jesus como filho. Ele é Deus, é original no sentido de que ele é Deus. Mas eu queria te mostrar um versículo que eu amo demais. Abra sua Bíblia em João 14, verso 31. Diz assim, se não abriu pode só escutar. Não, eu não abri, eu abri Lucas, pode abrir. Diz assim, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Da onde veio o amor de Jesus pelas pessoas? Do Pai. E ele amava o Pai. E porque ele amava o Pai, seu propósito era fazer toda a vontade do Pai que cabia a ele, então ele percebeu a vontade do Pai, é que ele viesse para resgatar o que estava perdido. Então Jesus passa os seus anos de ministério, aonde? Com pessoas. E ele vai até as pessoas e encontra as pessoas em suas mais diversas dificuldades. E é interessante que Jesus era um apaixonado pelas pessoas, porque Jesus era movido por um sofrimento que ele encontrava em alguém, movido de íntima compaixão. Então, de alguma forma, o amor a Deus está muito ligado ao amor às pessoas. Quando a gente ama o Pai, a gente passa tempo com o Pai, a gente escuta como bate o coração do Pai, e irreversivelmente você sai do lugar secreto e desce para onde as pessoas estão. Ninguém disse amém, só uma pessoa.
Então a gente está precisando aprender isso. Me diga, irmão, as pessoas mais apaixonadas pela salvação de pessoas não são pessoas que descobriram isso em outro lugar, senão na presença de Deus. Quanto mais próximo de Deus a gente fica, mais próximo das pessoas a gente quer estar para anunciar para elas o que a gente viu, o que a gente ouviu. Jesus amava o Pai, ele se alimentava de fazer a vontade do Pai, e quando você olha a agenda de Jesus, era pessoas, pessoas, pessoas. E aí Jesus estava no lado, e ele estava com pessoas, e aí ele prega, apaixonado, nem se lembrava de comer, e as pessoas com fome, ele olha para os discípulos e diz, eu estou com uma compaixão dessa gente. Por quê? Porque elas estão com fome. E aí os discípulos têm que providenciar comida, não sabem, ele faz um milagre para resolver o problema, e aí Jesus sai dali e rema, vai para o outro lado, e lá prega o evangelho, depois ele volta, e prega o evangelho de novo, e aí João morre, lembra? Ele fica muito abatido, e ele se retira para orar, e os discípulos avisam, mas tem gente que quer te ouvir, está precisando ser curado, e aí ele tem que sair do consolo dele, e ele volta às pessoas, porque pessoas são a paixão do Pai, e se é do Pai, é do Filho, e se é do Filho, tem que ser nossa. Vamos descrever nossa rotina. Vamos lá? Igual a de Jesus. E a gente acorda de manhã, escova o dente, faz, oi pai, tudo bem? Tchau, fui. Aí vai trabalhar. E lá no trabalho a gente passa aquele dia dizendo, eu tenho que trabalhar, fazer o quê? Ou então eu tenho que trabalhar bem, para ganhar bem, para ter dinheiro, para ter uma vida tranquila e saudável para mim, para os meus filhos, e vai para casa. E a nossa vida é em torno de necessidades nossas, de alvos nossos, daquela coisa mais ou menos legal, humanamente falando. E a gente passou naquele dia pelo menos por 30 pessoas. 10 pessoas? Quantas pessoas tem na sua sessão de trabalho? Quantas pessoas tem na sua sala de aula? Quantas pessoas tem no restaurante que você foi almoçar? E você está na frente de pessoas, mas você está tão focado no trabalho, no emprego, e deixa eu te falar, a finalidade da sua vida não é a sobrevivência. Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que parar de dedicar a maior parte do tempo para aquilo que Deus chama de acréscimo e nos dedicarmos àquilo que realmente importa. E nesse dia eu estou falando para os irmãos, pessoas importam. Pessoas importam. Alguém acredita no que eu estou pregando? Pessoas importam. Jesus, fala com a gente, por favor. Hebreus, capítulo 2, verso 9. Diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Na sua Bíblia pode ter paixão ou pode ter sofrimento. Jesus está e será revestido de glória e de honra. E ele será revestido de glória e de honra, porque ele venceu a morte. Morte que foi por causa de pessoas. Porque Jesus é o autor da graça, é o promotor da graça, é o realizador da graça. Mesmo sem que ninguém mereça nada, mesmo que todos sejamos merecedores do inferno, ele então morre por todos, para cumprir a vontade do Pai e realizar a paixão que eles têm em comum. E essa paixão em Jesus foi tão absurdamente forte que levou ele até a morte. Sabe, meus irmãos, todos nós precisamos ter alguma coisa pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer.
Você tem? Você tem alguma coisa que te move na sua vida, no seu dia a dia? E você também morreria por causa disso com honra? Eu lembro de uma irmã Ariadna falando assim: já pensou que coisa horrível morrer no trânsito? Que morte tola. Agora, já pensou que maravilha a gente morrer num campo, pregando evangelho, perseguido? Entendeu o conceito de honra dela? Tem uma paixão. Quantos conhecem a Ariadna? Paulo, você sabe do que eu estou falando? Tem ou não tem uma paixão ali? Ah, se tem. Agora, essa paixão, esse sofrimento de Cristo, que fez ele implicar a vida dele para realizar a vontade do Pai de salvar pessoas, estava também presente nos seus discípulos. Os que seguem Jesus. Quem segue Jesus aqui? Espera lá, de novo, quem segue Jesus aqui? Vamos pensar um pouquinho nesse negócio do que significa seguir Jesus nesse contexto. Eles seguiram Jesus. E eles viram como Jesus lidava com as pessoas. Como Jesus lidava com o sofrimento das pessoas. Como Jesus lidava com as necessidades das pessoas. E como Jesus se envolvia com a necessidade das pessoas. E fazia de qualquer momento um momento propício para ele estar com elas e lhes apresentar o evangelho do reino. E aí, esses discípulos, tomados pelo Espírito Santo, cheios da mesma paixão que tinha Jesus e o Pai, como o apóstolo Paulo que diz: eu de muito boa vontade me gastarei. Quem é que gasta com boa vontade? Quando é que a gente gasta com boa vontade? Quando a gente gasta em função de algo que a gente quer muito. E aqui ele não está falando de gastar recurso, está falando de gastar ele mesmo. Eu me gastarei de boa vontade. E me deixarei gastar, por causa do quê? Das vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja eu menos amado. Veja, ele não está nem interessado em que as pessoas reconheçam o amor dele, o trabalho dele. Ele está interessado no seguinte: eu tenho algo tão valioso, tão valioso, tão valioso, que vale a pena eu gastar minha vida inteira para realizar isso. E ele está dizendo: pelas vossas almas, pessoas. Os que seguem a Jesus, de maneira muito simples, precisam seguir Jesus onde ele vai. Diga onde. Para quê? Para quê? E como? Aí vemos lá, isso inclusive foi transformado por Daniel em canção, Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então vamos tirar as respostas dessas três perguntas desse texto. Onde Jesus estava indo? Em todas as cidades e... aonde nós temos que ir? Somos seguidores dele? Você segue alguém que você não segue? Não deu para entender o que eu estou falando, né? Maurício, me ajuda aqui, amigo. Pode andar. Por favor. Isso é seguir alguém. Agora, isso é seguir alguém? Continua, Maurício. É lá. Isso, vai para lá. Isso é seguir alguém? Obrigado, querido. A gente fica assim, às vezes, pensando: eu sigo Jesus. Mas como eu sigo Jesus se eu não vou onde ele vai? Isso não é seguir Jesus. Entenderam? Então eu preciso saber: Jesus, onde você vai hoje? Jesus, você vai comigo lá na escola hoje? Você vai comigo lá no trabalho hoje? Onde você vai hoje? Jesus, você sabe que eu tenho que ir, porque eu tenho que trabalhar, senão eu perco o ponto. Aí você fala: tá bom, hoje eu desço, porque eu vou junto. Ele fala para você: eu vou junto. Sabia que você pode pedir isso todos os dias? E se lembrar disso vai ser maravilhoso, porque ele avisou que ele está com você todos os dias. Seguir Jesus aí onde ele vai. E ir onde ele vai fazendo o quê? O que ele faz. Isso é seguir. Desculpe se isso parece simples demais, mas essa é a minha intenção.
vai onde ele vai para fazer o que ele fazia. O que é que ele fazia? Ele pregava o evangelho do reino. Seguir Jesus aí onde ele vai para fazer o que ele fazia. E aí a gente vê como ele fazia. E aqui nós vemos o seguinte: ele encontrava a necessidade e se envolvia para solucionar a necessidade. Aqui está dizendo que ele curava as enfermidades do povo. Senhor, dá-nos poder para pregarmos o evangelho usando sinais e prodígios. Amém, meus irmãos? Mas vamos estender isso aqui para o seguinte: Jesus encontrava as pessoas em suas necessidades e ele se envolvia com isto, e com recursos naturais e espirituais ele estava ali para atender às necessidades das pessoas. Eu vou perguntar, não precisa responder não, é só para enfatizar: você é um seguidor de Cristo? Se você é um seguidor de Cristo, em nome de Jesus, se nós somos seguidores de Cristo, em nome dele, vamos aonde ele vai, para fazer o que ele faz, como ele faz, incansavelmente, porque essa é a paixão de Jesus, é a paixão de Deus, precisa ser nossa paixão também. Agora eu vou dizer, como que é que essa paixão nasce e é alimentada? Eu queria dar aqui rapidamente 3 razões, ou 3 caminhos, para essa paixão nos tomar. Deixa eu perguntar primeiro: você quer essa paixão? Flavinho, você trouxe água. Deus lhe pague. Tá bom. Obrigado. Você pode abrir sua Bíblia? Eu perguntei, você quer essa paixão ou não? Mesmo com as implicações todas que ela possa ter? Ai. Quer essa paixão mesmo? Romanos 1. A partir do verso 13. Esse eu quero que todos abram, por favor. Romanos 1, 13. Como que essa paixão nasce? Como que essa paixão cresce? Como a gente se unir ao nosso Pai nessa paixão? Diz assim o texto, Romanos 1, 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonhe do evangelho. Será que a gente pode ler juntos? Esse versículo é tão lindo, né? Vamos ler juntos? O 16? 1, 2, 3. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo estava escrevendo aos irmãos de Roma. Ele estava dizendo: eu tenho desejado muito, tenho esperado, tenho planejado, ainda não consegui. Eu quero estar entre vocês. E eu quero estar entre vocês para abençoar vocês e para pregar o evangelho aí. E aí ele diz a razão. E eu peço graça a Deus para eu conseguir transmitir isso. Ele fala assim no verso 14: eu sou devedor. É verdade que todas as nossas dívidas foram pagas, não é verdade? Acabamos de ouvir isso. Agora temos o apóstolo Paulo dizendo assim: eu sou devedor. E eu sou devedor a todo tipo de gente, grego, bárbaro, sábio, ignorante. Eu tenho uma dívida. Com quem era a dívida? Com Deus? Com quem era a dívida? Com pessoas. Que dívida é essa? Eu queria que você pensasse comigo em 2 coisas que precisamos entender como um contraponto.
Ou a gente tem um senso de devedor, ou a gente tem um senso de merecedor. É mais fácil a gente ter o senso de merecedor. Vou dar um exemplo simples. Trabalhei o dia inteiro, 6 horas da tarde, vou para casa, eu mereço um descanso. Jesus fala comigo: Tony, vai em tal rua, tal lugar, procure tal pessoa, porque eu quero me apresentar para ela hoje. E você pensa, e eu penso: ah, Jesus, fala sério, pode ser amanhã. Porque eu mereço o descanso, eu mereço a vida tranquila, eu mereço a minha vida arrumada, né? Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Paulo tinha uma consciência tão grande, da salvação tão grande que o alcançou. Ele tinha tanta certeza que ele não merecia nada, que ele estava dedicando a vida dele a pagar uma dívida. Como que se paga essa tal dívida? Que dívida é essa? É a dívida da multiforme graça de Deus, que alcançou ele e a gente, das muitas coisas que o nosso Deus nos dá, da salvação maravilhosa que ele nos deu em Cristo Jesus, sem que eu tivesse dado a ele nenhuma razão para isso. Sabe, meus irmãos, eu acho que a gente se esquece muito rápido de quem a gente era. Você se lembra quem era você antes da salvação? Desculpa fazer esse exercício difícil. Eu me lembro do velho Tony, já me relacionei com ele muito. Você se lembra de quem você era? De como você era? De onde você estava? E aí a gente vê o clamor da Escritura: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede, com grande amor. Se a gente não tem consciência de como Deus nos amou e como foi gracioso, como não foi por merecimento que Ele me salvou, essa paixão não nasce em mim. Mas se eu me lembro, se eu sei da onde Ele me tirou, eu fico pensando, o que tinha a mulher samaritana para sair pregar o evangelho logo que ela conheceu Jesus? Ela tinha algo que tinha acontecido com ela. O que tinha o endemoniado gadareno para pregar o evangelho logo que foi liberto? Ele tinha algo que aconteceu com ele. Então deixa eu te lembrar, nós éramos mortos. Paulo aos Efésios diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos por natureza merecedores da ira, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, pela graça somos salvos. Eu preciso lembrar, você precisa lembrar, temos uma dívida. Mas do que é formada essa dívida? Essa dívida não é formada de algo que eu tenho que pagar para Deus. Imagina a figura que eu vou usar aqui. Deus depositou em você milhares de pedrinhas de diamante. Esses milhares de pedrinhas de diamante é a salvação que Ele operou na sua vida. E tudo que decorre a partir dela. E aí Ele fala para você: você está salvo. Falou para mim: Tony, você está salvo, está livre. E Ele começou a depositar na minha vida sua palavra, seu caráter, sua glória, seu poder, seus dons, seus e meus irmãos, a igreja, e uma história inteira que eu posso contar para você de graça sobre graça. E aí eu fico diante de Deus: Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não mereço, eu não mereço. E Ele olha para mim e diz: Tony, então vai distribuir. Não, Senhor, eu quero te pagar. Nós vamos conversar. Tem gente que quer pagar para Deus, como se fosse possível. Não pode pagar para Deus. Mas sabe o que é que você faz com os diamantes? Vai distribuir. Vai dar para as pessoas o que você recebeu. Essa é a dívida. Eu tenho amor demais para ficar só para mim. Eu tenho graça demais para ficar só para mim. A salvação que operou na minha vida é grande demais para ficar só para mim. Eu preciso distribuir.
Aleluia. Diga comigo, sou devedor. Deixa eu profetizar. Você vai andar por aí essa semana. Vai olhar para uma pessoa na rua: Jesus, por favor, faça isso que eu estou te pedindo. E vai lembrar assim: eu devo a esta pessoa. Pode ser até uma boa estratégia. Você fala assim: pera, fulano, perdão, eu preciso pagar uma dívida que eu tenho com você. A pessoa vai pensar, né? Você tem uma dívida comigo? Eu tenho. Como assim? Eu recebi algo tão grande para entregar para você e eu estou retendo. Você tem um tempinho. Preciso te dar. Sou devedor. Eu olho para a minha vida. Eu preciso pregar o evangelho. Sou devedor. Deu para entender? Há algo mais que eu quero dizer? Por que pregar o evangelho? Como é que essa paixão nasce? Por causa de João 14:31. Quando a gente ama Jesus e esse amor cresce, isso vai aumentando a paixão. Então, quer aumentar a paixão? Se aproxima dele. Lembra? Atos 4:20, os discípulos sendo oprimidos e obrigados a parar de falar em nome de Jesus, eles respondem: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É como dizer assim: eu não consigo. Eu fui batizado do Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas. E terminou o culto e eu não conseguia parar de falar em línguas. E toda vez que eu abria a boca, o povo ria de mim e eu falava em línguas. Eu não conseguia parar de falar em línguas. Estou quase falando já também. Foi um negócio avassalador que me tomou. E foi no culto doméstico, já contei para vocês. E aí minha mãe, meu pai, minhas irmãs lá no culto doméstico, e eu falando em línguas, e eles falavam comigo, e eu abria a boca, e eles... Eu não conseguia parar de falar em línguas. Peço a Jesus que o mesmo aconteça sobre pregar o evangelho. Que eu não consiga parar de pregar o evangelho. Que eu preciso falar. Paulo fala sobre esta obrigação pesada, mas não é uma obrigação ruim. Eu tenho que pregar. Não, eu preciso pregar. Quem foi o evangelista que disse: dá-me a Escócia, senão eu morro? Miller ou Finney? Foi Knox, algum deles. Mas pensa num homem que diz assim: Senhor, dá-me o teu país, senão eu morro. Depois vocês resolvem. Mas o fato é, alguém orou isso. Dá-me esta nação, senão eu morro. Eu preciso. Senão não consigo viver. Senhor, mergulha-nos nesta paixão, por favor. Dá-nos esta paixão, por favor. Aí a gente vê lá, João escrevendo, e ele diz em 1 João 1, você conhece o texto, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado. Veja, ele estava contemplando, ele tinha contemplado, ele tinha visto, ele tinha ouvido, ele fala, e que nossas mãos apalparam, tocaram a respeito do verbo da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Do que falava João? Falava de alguém que ele tinha visto, ouvido, pegado. Qual a teologia da mulher samaritana? Qual a escola teológica dela? Ela dizia: ei, eu conheci um homem. Ele me disse tudo o que eu estou fazendo. Será ele o Cristo? E Jesus teve que ficar uma semana ali, porque aquela mulher provocou nas pessoas
o desejo de saber quem era ele. Aleluia. Ela ouviu. Você ouviu? Responde. Você ouviu? Você vê Jesus? Você contempla Jesus? Você está conhecendo Jesus? Então sai e vai falar o que você viu. Simples assim. Por último, como que essa paixão pode crescer dentro de mim? Põe teu olho nos dias finais. Olha para mim, igreja. Olha o fim de todas as coisas. Mateus 24, 13 e 14 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quantos aqui amam a vinda do Senhor Jesus? Quantos querem que Jesus volte? Ah, mas você quer pouco ou muito? Essa é uma paixão? Hein? Você quer que ele volte ao ponto de sentir dor, de saudade? Senhor, aumenta-nos a paixão pela tua vinda. Eu estava outro dia numa crise de saudade de Jesus enorme. Eu tenho umas crises assim. Queria que fosse mais frequente. Aí eu falei: Jesus, mas que vontade de você voltar hoje. Eu lembro que eu estava saindo ali da rodovia que vai para Itu, indo para Bandeirantes. Gente, eu ouvi Jesus falar comigo desse jeito. Pense: Tony, você quer vir agora? Irmão, não estou brincando, estou falando sério. Você quer vir agora? Irmãos, eu me tremi todo. Porque eu tinha certeza que se eu dissesse sim, ele me levaria. E vocês iam achar que foi acidente de carro. Aí eu lembrei de Neilza. Lembrei dos meus filhos. Deixa eu continuar. E lembrei da igreja. É verdade, eu estou dizendo. Aí eu lembrei das pessoas, falei: mas eu tenho que ficar, Jesus. Terminei ainda não. Estou falando sério, você ri porque você não estava lá. Aí eu pensei: e se eu não estiver pronto? Brincadeira, eu estava assim. É pela graça que estamos prontos, amém? Paixão, irmãos, paixão. Essa paixão tem que nos tomar. Ele vai voltar. Então, se eu pregar o evangelho, se você pregar o evangelho, nós de certa forma aceleramos a sua vinda. Ou promovemos a sua vinda. Eu quero que ele venha. E deixa eu te contar um negócio maravilhoso. Ainda que Deus é apaixonado por pessoas, Jesus é apaixonado por pessoas, e nós temos que ser como eles, apaixonados por pessoas. O que está no fim, lá diante dos olhos de Deus, não são as pessoas em si. Eu vou ler para você o que está lá na frente, para tu ver também. Não abra. 1 Coríntios 15, 24 a 28 diz, escute com atenção. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Sabe qual é o alvo?
Deus ser tudo em todos. Ele realizar tudo que Ele planejou. O alvo é Ele então poder recomeçar o que Adão interrompeu lá no Éden. O alvo é Deus ser o centro de todas as coisas. É nossos olhos, nosso coração, nossa mente não mais ficarem misturados com muitos interesses. Deus sujeitou todas as coisas em Cristo e vai sujeitar ainda todas as coisas a Cristo. E um dia, todos juntos, receberemos esta maravilhosa realidade de que não vai faltar nada, porque Deus será em nós, tudo em todos nós. Você quer que isso aconteça? Você quer parar de sentir falta? Quer parar de sentir falta? Vamos pregar o Evangelho? Agora eu quero te pedir uma coisa para encerrar. A gente precisa ser um só nessa ideia. Alguém pode dizer amém? Eu estou falando da gente aqui, essa congregação mesmo. A gente precisa buscar essa paixão juntos. E a gente precisa realizar essa paixão juntos. É muito importante a gente estar junto. Você se lembra? Lá em Babel, Deus impediu o propósito daquela gente ser realizado, porque eles estavam unidos no propósito de fazer um nome para eles. E Deus atrapalhou. E Deus mesmo diz, eles vão conseguir se eles não forem atrapalhados. Então a unidade tem um poder realizador enorme. Mas eles tinham um problema. Eles se uniram para fazer célebre o próprio nome. Nós não. Nós nos uniremos para fazer célebre o nome de Jesus Cristo. E para proclamar o seu nome. E para anunciar o nome dele às pessoas. Então, Deus vai nos guardar para que esse propósito se realize. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Precisamos ser um nesse propósito, precisamos juntar forças, precisamos conversar a mesma coisa, ter de fato a mesma mente, o mesmo coração, a fim de alcançarmos este nosso mesmo propósito. Pessoas, vamos orar. Você pode curvar sua cabeça e ficar de pé, ou ficar de pé e curvar sua cabeça um instante, só para a gente ficar um pouquinho quieto. Eu quero sugerir uma oração, se você me permite. A oração que eu quero te sugerir é: Senhor, me dá a mesma paixão que você tem. Você pode orar assim? Eu quero que a salvação de pessoas mexa comigo, Senhor, estou orando a Ti. Eu quero que a salvação de pessoas mexa comigo. Eu quero que a salvação de pessoas mexa com o meu interior, com o meu pensar, meu sentir. Mexa com a minha agenda. Senhor, eu me arrependo de às vezes desejar coisas que você não deseja. De às vezes colocar como causa em minha vida coisas pelo que o Senhor não está empenhado. Eu quero que a causa da tua vinda, a salvação de pessoas, seja o que me move. Eu quero que o Senhor volte, e eu quero que todas as coisas sejam colocadas em ordem, e que Deus finalmente, sem impedimento algum, realize o seu plano eterno. Eu quero que Jesus, meu amado, seja valorizado em seu sacrifício, honrado em seu sacrifício. Eu quero que o Cordeiro, meu amado, receba a recompensa pelo seu sacrifício. Eu quero que as pessoas se rendam ao meu amado. Jesus, aumenta a paixão. Dá-nos